A narrativa inicia com um destemido aventureiro, de grande poder e coragem, avançando por uma masmorra. E sua expressão se transforma em espanto ao deparar-se com uma ameaçadora criatura alada. Esta besta, apesar de ter braços musculosos que aparentam docilidade, revela uma assustadora força, especialmente quando se nota uma boca adicional dentro de sua própria boca, emitindo um grito que deixa Hank aterrorizado como nunca antes em sua vida. Neste momento, ele compreende que sobreviver a este encontro será uma tarefa hercúlea. Uma colossal fera, semelhante a um Digimon, avança em direção ao nosso herói, que se vê incapaz de conter seu tremor. Ele mal acredita que está vivenciando essa situação, considerando que acreditava estar próximo de alcançar seu objetivo de ascender à categoria de aventureiro da classe mitológica. No entanto, a perspectiva desse feito torna-se consideravelmente mais desafiadora diante da iminente ameaça. A besta investe contra ele, mordendo-o com ambas as bocas, e, surpreendentemente, Hank percebe algum tempo depois que continua vivo. Contudo, essa surpresa é eclipsada pelo choque avassalador ao perceber que, de alguma forma, restou apenas um esqueleto. A incredulidade abala seu cerne, e ele emite um grito de horror ao contemplar a metamorfose que sofreu. Ao refletir sobre o passado, recorda-se de um tempo em que ainda possuía carne, órgãos e outras características que compõem um ser humano. Agora, totalmente desprovido desses atributos, ele enfrenta um futuro incerto, sem compreender as adversidades que o aguardam. Apesar disso, seu otimismo persiste, e ele se prepara para mais um dia como aventureiro, ciente de que é típico para esses destemidos exploradores começarem suas jornadas nas primeiras horas da manhã. No entanto, ele não pode deixar de invejar a sorte dos nobres e estudiosos. Visto que posso desfrutar de um sono prolongado, acordar cedo não se configura como um grande problema para este indivíduo. Ele explica que ocupa a posição modesta de aventureiro classe bronze, originário de uma cidade tão pequena que mal figura no mapa. Suas jornadas o levam a buscar emprego, sendo essas oportunidades providenciadas pela Guilda dos Aventureiros, que remunera com base em uma classificação específica de aventura e habilidade. A guilda adota esse sistema para evitar que aventureiros inexperientes causem estragos ao se aventurarem e, inadvertidamente, enfrentem perigos que os levem à morte ou os transformem em mortos-vivos. Existem diversas ocupações disponíveis, abrangendo desde a exterminação de monstros formidáveis até a coleta de materiais diversos. Alguns menosprezam o protagonista chamando-o de nosso menino, mas Rita explica que pretende retornar ao labirinto devido à escassez de boas oportunidades de trabalho entre os aventureiros preguiçosos. Ao contrário da maioria dos aventureiros que apreciam festas, Rita opta por permanecer solitário, influenciado, talvez, pelo estilo de vida do Lone Ranger. Isso se deve em parte ao fato de que ele não é particularmente habilidoso nisso, apesar de seus 10 anos de experiência, ainda mantendo a posição de bronze, a segunda mais baixa. Sua fonte de renda provém da venda de itens cuidadosamente adquiridos em suas missões, sendo ele bastante econômico em sua vida monótona. No entanto, tudo muda quando ele decide explorar um labirinto aparentemente abandonado, que já foi completamente investigado. Em meio à sua busca, Hank fica chocado ao deparar-se com uma passagem secreta, uma descoberta extraordinária que o posiciona como possivelmente o primeiro a encontrá-la. Neste ponto, o aventureiro deixa a cautela de lado e se entrega à exploração, convencido de que está adentrando uma região até então inexplorada. Então, ele aguarda ansiosamente por encontrar armas mágicas de grande valor. Hank fica entusiasmado ao perceber que pode obter uma pequena fortuna simplesmente relatando essa descoberta à guilda. Nesse momento, Hank parece ignorar os sinais evidentes de perigo, adentrando uma sala onde sua morte está iminente. Testemunhamos novamente quando ele se depara face a face com aquilo que ele denomina como um dragão. Ele explica que é o maior dos monstros, de acordo com a lenda. Os dragões lendários assumem diversas formas, algumas consideravelmente maiores que os dragões padrão. Isso é evidente neste caso, pois o dragão parece ter evoluído para sua forma final. A pressão avassaladora emanada dessa criatura aterrorizante é suficiente para paralisar nosso herói Hank, que instantaneamente percebe que não tem chance contra esse monstro. Retornando ao presente, Hank se questiona como ainda está vivo após ser devorado. A chocante realidade o atinge, fazendo-o ponderar se está verdadeiramente vivo, já que agora é apenas um esqueleto. Ele se tornou um imortal conhecido como morto-vivo, aparentemente uma condição fascinante, mas vulnerável a ser destruído por magias de purificação de bispos ou padres, pois os mortos-vivos não pertencem a este mundo.
Essa reflexão leva Hank a reconsiderar sua existência, mesmo sem um cérebro, e ele começa a se questionar se está verdadeiramente morto. Apesar disso, ele permanece consciente e retém suas memórias, indicando que, de alguma forma, está vivo até certo ponto. Incapaz de responder a todas essas questões existenciais, Hank decide retornar à cidade. Contudo, ele rapidamente percebe que seguir por esse caminho só resultará em problemas. Ser capturado e, provavelmente, enfrentar uma execução são desfechos que Hank quer evitar a todo custo. Sua aversão à morte ainda persiste, mas a confusão sobre sua existência ressurge quando ele começa a ponderar sobre essas questões novamente. Finalmente, Hank decide simplesmente ignorar todos os seus problemas e sair da sala o mais rápido possível. Ao deixar o local, Hank compartilha os mistérios dos labirintos. Ninguém realmente sabe sua origem ou como funcionam. Embora haja inúmeros labirintos ao redor do mundo, repletos de tesouros valiosos, monstros espreitam em cada canto. Apesar de todos estarem ocupados com novos labirintos, Hank planeja aventurar-se sozinho nesta masmorra em alguns dias. Ele pretende buscar conselhos daqueles que já exploraram a região, mas logo percebe que terá que aprender a se comunicar sem palavras, pois um verdadeiro monstro esquelético surge no momento. Hank se prepara para enfrentar seu irmão gêmeo, mas nota que mal consegue se mover corretamente, sentindo-se pesado. Determina que essa dificuldade está relacionada à sua falta de músculos e outras características que os mortos não possuem. Já era fraco como humano, mas agora, como esqueleto, sua condição se deteriorou consideravelmente. Enquanto enfrentava esqueletos com facilidade quando humano, percebe que a dinâmica do combate agora é muito mais desafiadora. No entanto, ele está incapaz de erguer a espada sem perder o equilíbrio. Hank se desespera ao se sentir completamente vulnerável, enquanto o esqueleto, apesar de sua estupidez, mantém um equilíbrio ainda pior. Hank percebe que não pode utilizar técnicas avançadas de espada, considerando sua condição de um conjunto de ossos flutuantes. No entanto, lembra-se de que pode empregar energia espiritual, o que felizmente funciona mesmo após sua transformação. Utilizando essa energia, aprimora suas habilidades físicas, fortalecendo seu ataque. Hank destrói completamente o crânio do oponente, mas fica surpreso quando a coisa começa a emitir um brilho. Ele percebe que recuperou a energia espiritual que havia utilizado recentemente e fica intrigado com o que poderia estar ocorrendo. Uma retrospectiva revela que uma garota havia ensinado a Hank sobre monstros, explicando que, com o tempo e a experiência, eles evoluem para formas mais avançadas. Isso também se aplica aos humanos, que crescem com o treinamento. No caso dos esqueletos, eles normalmente permanecem inalterados, mas em ocasiões raras, evoluem para ghouls, um fenômeno conhecido como evolução existencial. Hank começa a vislumbrar uma ideia. Considerando que os ghouls também são mortos-vivos, mas apresentam características humanas, ele pondera sobre a possibilidade de tornar-se um ghoul. Se conseguir isso, bastará utilizar mantos e máscaras ao retornar à cidade para evitar aterrorizar as pessoas com sua aparência óssea. Hank encontra um vislumbre de otimismo ao estabelecer um novo objetivo: derrotar monstros no labirinto e transformar-se em um ghoul. Na cidade, observamos que o amigo de Hank está desapontado por ele nunca ter aparecido. Assim, ela decide preparar o jantar apenas para si mesma. De volta à masmorra, Hank está sendo colocado para trabalhar, derrotando 5 esqueletos. Isso lhe devolve a mobilidade, e ele aprende que a luz emanada de seus inimigos derrotados tem propriedades curativas. Esse fenômeno permite que ele utilize energia espiritual em cada batalha. Determinado a enfrentar monstros mais desafiadores, Hank encontra um slime. Embora essas criaturas sejam consideradas fracas, seus ataques físicos não devem ser subestimados. Contudo, Hank não possui habilidades para usar magia ofensiva, limitando-se a iniciar fogo, algo inadequado para combate. Decidindo atacar com sua espada de qualquer forma, ele percebe que há apenas 2 maneiras eficazes de derrotar um slime: perfurar seu núcleo ou quebrá-lo até que não possa mais se regenerar. Após esquivar-se do ataque do slime, Hank contra-ataca e fica surpreso ao perceber que teve sucesso. Embora reconheça que teve sorte ao atingir o núcleo, não questiona sua vitória e coleta uma pedra mágica como prêmio. Em seguida, recolhe o Slime M, planejando vendê-lo posteriormente, uma vez que é utilizado como um cosmético para melhorar a aparência na guilda. Enquanto isso, na guilda, 2 pessoas discutem sobre um novato em busca de uma festa para se juntar. Embora considerassem recomendar que ela se unisse a Hank, ele não tem aparecido ultimamente. O novato está sob pressão financeira.
Então, um membro da guilda sugeriu que ela explorasse um labirinto mais fácil em busca de tesouros e materiais. Sem saber, este labirinto é o mesmo em que Henry está. O aventureiro do labirinto explica que não experimenta sensações como sono ou fome, o que é vantajoso, pois tudo o que ele come acabaria passando por seus ossos. Ele tem lutado incessantemente, mas fica evidente que a evolução existencial demanda tempo para que suas habilidades físicas se recuperem. Agora ele também pode usar mana, e surpreendentemente, ainda pode acessar sua divindade, apesar de ser um morto-vivo. Além de curar ferimentos e doenças, a divindade de Henry possui a capacidade de purificar água e retardar a deterioração dos alimentos. Ele utiliza essa habilidade para prolongar a durabilidade de um pão por 3 dias a mais. Contudo, ele espera ansiosamente pelo dia em que tenha um corpo normal que requeira a ingestão de alimentos. Enquanto se concentra novamente em seu objetivo e pondera sobre quantos monstros pode enfrentar imediatamente, Henry adota uma abordagem cautelosa. Ele decide que, se encontrar mais de 4 monstros, optará por fugir. Embora não deva se deparar com mais de 5 monstros neste labirinto de baixo nível, Henry teme que isso signifique o fim de sua jornada se isso acontecer. Ele se culpa por sua aparente fraqueza, mesmo após 10 anos como aventureiro e 20 anos de treinamento. Possuir energia espiritual, mana e divindade é uma raridade entre os aventureiros mais bem classificados, mas Henry deseja poder ter pelo menos um desses poderes robustos. Normalmente, pessoas como ele, que não foram destinadas a serem aventureiras, enfrentam desafios significativos. Henry não desistiu, treinando incansavelmente todos os dias sob a orientação da garota que o instruiu sobre monstros e magia. Ele persistiu em seus esforços para atingir o objetivo de se tornar um aventureiro da classe mítica, a mais alta classificação. Mesmo pessoas naturalmente talentosas não a alcançam facilmente, e Henry está decidido a se tornar um, mesmo após ser transformado em um esqueleto. Enfrentando mais esqueletos e questionando se está ficando mais forte do que quando era humano, Henry eventualmente derrota outro slime com facilidade. Ele nota que está progredindo ao coletar mais gosma, mas, desta vez, algo surpreendentemente diferente acontece quando a luz se manifesta. Seu corpo começa a passar por uma transformação, os músculos por todo o corpo mudam, o cabelo explode de seu crânio, e a pele e os olhos se seguem. Concluído o processo, Henry emite alguns rugidos, indicando que evoluiu com sucesso para um gol. Embora pareça um cadáver seco e assustador, ele fica feliz por finalmente ter carne novamente, considerando este um passo importante na direção certa. No entanto, Henry percebe que, se continuar trabalhando duro, poderá alcançar uma classificação de morto-vivo ainda mais alta, talvez até se tornar um vampiro. Agora, com carne novamente, Henry tenta usar sua voz, emitindo um rugido. Embora consiga dizer olá e bom dia, sua voz soa mais como um zumbi aterrorizante do que qualquer outra coisa. Ele percebe que precisará de algum tempo para aprimorar essa habilidade. Parte 2. Mais tarde, encontramos nosso protagonista, agora dotado de carne, envolvido em uma luta contra alguns goblins. Esses goblins robustos representam uma ameaça significativa quando agrupados em grande número. No entanto, Henry utiliza o design da masmorra a seu favor para isolar os inimigos. Ele, que evoluiu para um gol, finalmente desenvolveu alguns músculos, aumentando consideravelmente sua agilidade em comparação com a época em que era apenas um conjunto de ossos. O aspecto mais surpreendente dessa transformação é o aumento de sua energia espiritual, mana e divindade. Rapidamente, nosso herói está se fortalecendo, sendo capaz não apenas de fortalecer a si mesmo, mas também de conferir esse poder à sua espada. Ele usa essa melhoria para separar as cabeças dos goblins de seus corpos, questionando se agora está mais forte do que quando era humano. Durante a batalha, Henry ouve barulhos de conflito à distância, e ao investigar, descobre que é a garota da guilda loira. Ela lida eficientemente com um monstro esquelético fraco, deixando Henry satisfeito, pois fazia muito tempo desde que viu um humano. No entanto, ele se contém, evitando se aproximar dela por enquanto. Apesar de consciente de sua condição horrível como um gol com uma pele mal presa ao corpo, Henry lembra a si mesmo que, se aproximar dela, certamente ela tentará eliminá-lo ou fugir. Por isso, decide observá-la à distância como um observador meio morto. Percebe que nunca a viu antes, concluindo que ela deve ser uma novata na cidade. Henry explica que conhece praticamente todos os aventureiros na cidade, pois eles formam uma multidão desafiadora que muitas vezes zomba dos mais fracos, como ele. Conhecer suas habilidades e quem são seus amigos é útil, e ele continua seguindo-a como um observador.
Ao vê-la enfrentar outro esqueleto, Ren percebe que ela foi bem treinada, mas ainda é fraca, precisando acertar muitos golpes. Ele sabe que ela está aguardando o momento perfeito para atacar, mas destaca que ela não está prestando atenção ao seu entorno. Isso se revela um erro grave quando ela fica encurralada contra a parede. Determinada a se tornar uma verdadeira aventureira, ela heroicamente contra-ataca, mas o esqueleto a domina facilmente. Sem outra opção, Ren corre para resgatá-la. A garota fica chocada ao ver o horrendo gol, e Ren deseja que ela ataque o esqueleto enquanto ele está distraído. No entanto, ela se revela um Ren bastante habilidoso, cortando o esqueleto ao meio antes de verificar a situação da garota. Infelizmente, ele ainda tem a aparência de um zumbi quando tenta se comunicar com ela. Ren esclarece que não é seu inimigo, jogando sua espada e indicando que está tentando falar. Ele explica que é um aventureiro chamado Ren, incapaz de detalhar exatamente o que aconteceu quando morreu, mas afirma que ainda está vivo. Ela percebe que ele é diferente dos outros monstros e agradece por tê-la salvado. Preocupada com a possibilidade de Ren não poupar sua vida, a garota pede ajuda. Ele concorda em troca de um manto para que possa voltar para a cidade. Depois que ela compra o manto, Ren permite que ela fique com o troco. A garota se apresenta como Rena, filha de um cavaleiro, prometendo retribuir o favor como pagamento pelo salvamento. Após a promessa, ela parte, e Ren não pode deixar de observar o quão cautelosa ela é ao estar perto dele. Ren, um verdadeiro aventureiro, sabe que relataria um gol misterioso como ele para a guilda, mas acredita que Rena, recém-conhecida e ignorante de sua verdadeira natureza, não o trairá na cidade. Ao chegar à guilda, Rena explica sua situação à senhora da guilda, que estava preocupada com ela. Rena menciona ter uma pergunta urgente, de volta à masmorra, testemunha Ren enfrentar outro slime. Confirmado que está consideravelmente mais forte do que quando era humano, ele percebe que seu corpo agora responde exatamente como deseja. Ren destrói mais um slime, atingindo perfeitamente seu núcleo, e começa a se questionar se sua visão também está melhorando. Ele reconhece que está indo contra a intuição, algo que não pode ser adquirido através de treino ou estudo. Ren não pode deixar de refletir sobre a ironia de como ele conseguiu o poder que sempre desejou depois de acabar montando um cadáver. Surpreendentemente, Ren fica atônito ao ver que Rena retornou. Ren precisa garantir a ela que não é apenas mais um gol e explica que essas criaturas não costumam aparecer nos níveis iniciais. Ele demonstra que melhorou um pouco em sua habilidade de fala, explicando diligentemente que tem praticado. Rena trouxe algumas roupas para ele, mas fica surpresa quando ela tenta lhe dar o troco. Ela pede desculpas por ainda sentir medo dele, e expressa que eventualmente se acostumará. Ren elogia sua escolha de roupas, especialmente o manto que esconderá seu corpo inteiro, sugerindo que é algo que um mago usaria. Rena comprou algumas outras coisas para ele e explica que precisou perguntar a alguém onde todas as lojas estavam, já que é nova na cidade. Além de botas e luvas, ela também trouxe algumas bandagens, mostrando um pensamento surpreendentemente abrangente, explicando que ele pode usá-las para cobrir seus braços e pernas. Este gesto faz com que Ren sinta uma mistura de emoções, desejando chorar, mas seu corpo decrépito não possui a umidade e lágrimas para isso. Mesmo assim, ele coloca tudo e percebe que parece muito bem. É mais fácil de se mover do que ele inicialmente pensava, embora reconheça que perdeu um pouco de visibilidade. Mesmo assim, está confiante de que ainda será capaz de lutar. Então, ele diz a Rena que tudo está perfeito. No entanto, ela comete um erro ao mostrar-lhe seu rosto agora desfigurado. Rena revela que trouxe uma máscara para ele, ciente de que seu rosto difícil de olhar poderia ser um problema. Compreendendo o quanto precisava ser escondido, a máscara surpreende Ren, que descobre que não vai sair. Ambos ficam chocados, e Rena explica que ao olhar novamente na loja, a máscara parecia um pouco suspeita e não era de uma das lojas recomendadas por sua amiga. Ela comprou porque era barata, custando apenas 3 moedas de cobre. Rena garante que verificou se havia maldições, e nada aconteceu quando tocou na máscara. No entanto, Ren determina que a máscara deve ter uma maldição ativada ao ser colocada. Surpreendentemente, Ren revela que pode usar divindade e se questiona se pode quebrar a maldição agora que tem mais divindade. Infelizmente, Eli, a energia divina, se esgota, então ela pede desculpas. Ren explica que a máscara reagiu à sua divindade, sugerindo que tudo o que precisa fazer é economizar dinheiro e pedir a um poderoso clérigo que quebre a maldição. Ele tenta consolá-la, mas se afasta ao lembrar que é um monstro. Rena o impede,
percebendo que Ren não é uma pessoa má, dizendo que não está mais assustada. Mas ela ainda está tremendo. Ren diz a ela que não precisa forçar-se e que pode levar o tempo que precisar até se acostumar com ele sendo um zumbi cadavérico. Derrotando o zumbi, Rena promete que não vai demorar muito, e os dois retornam à cidade. No caminho, Rena explica que não encontrou empregos para novatos como ela na capital, então decidiu vir para Malte. Ren ainda está surpreso que ela tenha vindo até o campo, mas ela compartilha seu desejo de ver o mundo, visando ficar mais forte e tornar-se uma aventureira completa. Rapidamente, Ren sugere que é melhor para uma aventureira ser cautelosa como ele, já que todos só têm uma vida para viver. Rena concorda, faz piadas sobre como zumbis como eles são raros, e os dois riem, considerando-a a piada mais engraçada. Chegando a Malte, Ren destaca que muitas pessoas o conhecem lá, e eles certamente perceberiam algo errado se ele mostrasse sua identidade. Decidem usar outro portão, e Ren agradece a sua nova amiga, reconhecendo que não teria chegado tão longe sem ela. Rena minimiza a importância de sua ajuda, mas Ren explica que, por ser um monstro, se ela o ajudar a entrar na cidade, ela seria considerada uma criminosa e poderia perder sua licença de aventureira. No entanto, ela está determinada e explica que, se não fosse por ele, não estaria viva, pois o esqueleto teria acabado com ela. Assim, ela não se importa em arriscar a vida por ele. Ao chegarem à entrada oeste, suas identidades são confirmadas como aventureiros, mas um dos guardas tem algum problema com a aparência incomum de Ren. A situação fica tensa quando exigem ver o rosto de Ren, e Rena brilhantemente explica que a máscara de Ren está amaldiçoada, impedindo-o de removê-la. Ela então relata que a voz de Ren está toda desarrumada porque ele foi terrivelmente ferido por um monstro. Ren mostra sua orelha desfigurada como prova. Rena explica que comprou a máscara para esconder suas cicatrizes horríveis, mas acabou sendo amaldiçoada. Os guardas expressam compaixão por sua terrível sorte, e Ren até se oferece para permitir que eles removam a máscara. O guarda obtém todas as evidências necessárias quando sua tentativa fraca de retirar a máscara falha, permitindo que Ren entre. Ren acredita Rena por seu sucesso, mas ela mais uma vez diz que faz parte do reembolso. No entanto, Ren desaparece, observando enquanto ela o procura desesperadamente. Ele pensa sobre como ela é uma boa pessoa, usando equipamentos baratos, mas bem conservada, e sendo uma lutadora decente. Ele acredita que ela será uma excelente aventureira, mas decide deixá-la por enquanto. Ele promete se desculpar cara a cara depois, revelando por que ele realmente deixou Rena para trás. Ele vai em busca de um humano mais adequado como parceiro, alguém com um pouco de experiência e confiável para manter segredos. Ren entra em uma casa onde encontra sua colaboradora humana chamada Lorraine. Ele tenta acordá-la com sua voz confusa, ameaçando deixar cair um livro em sua cabeça para que ela saiba que é Ren. Surpreendentemente, ela fica chocada ao vê-lo todo coberto e, de maneira impressionante, mostra a ela seu braço macabro. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 3. Um olhar retrospectivo em um momento recente revela que Lorraine estava preocupada com Ren. Ela ponderava sobre a ideia de despachar um grupo de busca da guilda após ouvir batidas na porta. Curiosamente, questionava-se por que ele não simplesmente entrava e presumia que algo incomum poderia ter ocorrido. Assim, agiu como se estivesse dormindo quando ele finalmente entrou. Aliviada ao constatar que ele ainda estava vivo, no presente, Lorraine compartilha que, ao longo de seus anos de pesquisa, nunca encontrou relatos de alguém sendo devorado por um dragão e transformado em morto-vivo. Embora mantenha um ceticismo em relação à narrativa de Ren, ao observar o estado grotesco de seu corpo, ela se vê sem opção senão acreditar nele. Ren, por sua vez, surpreende-se com a calma de Lorraine, mas compreende que é característico de uma maga acadêmica aventureira. Fica evidente que ela não o vê mais como um amigo, mas como um sujeito de teste. Lorraine surpreende Ren ao questionar se ele está verdadeiramente alugado agora que se tornou um morto-vivo. Ren explica que possui as memórias e a mente de sua forma anterior, embora seu corpo tenha perecido. Ele reconhece a complexidade de ser a mesma pessoa, mas com corpos distintos, considerando a questão impossível de se resolver. Ren expressa seu desejo contínuo de ser um aventureiro, apesar da aparência de cadáver que seu corpo agora ostenta.
No entanto, Hank permanece decidido a alcançar o status de Mithril, independentemente das circunstâncias. Reconhecendo a genialidade de Lorraine, ele expressa o desejo de que ela aceite trabalhos em seu nome, uma vez que sua condição atual o impede de frequentar a guilda ou até mesmo a estalagem. Diante disso, Lorraine oferece hospedagem em troca de sua assistência em suas pesquisas, reconhecendo o valor de estudar um monstro capaz de utilizar a evolução existencial. Hank concorda com a condição de não ser dissecado no dia seguinte, e Lane intervém, evitando que a guilda sirva como intermediária. Diretamente, ela paga Hank pelas pedras mágicas e gosma coletadas na masmorra. Embora seja uma quantia considerável, isso se deve à qualidade dos materiais que Hank frequentemente adquire. Ao visitar o ferreiro, Hank sente a satisfação de ter dinheiro no bolso, mas sua alegria se dissipa quando percebe o medo das pessoas ao seu redor. O ferreiro pede desculpas pela estranha aparência de Hank, usando sua peculiar voz, expressa o desejo de uma nova espada. Surpreendendo o ferreiro ao revelar que utiliza magia, energia espiritual e divindade, Hank se torna apenas o segundo cliente a visitar a loja com essa habilidade rara. Hank pede segredo, e a ferreira, chamada Culp, concorda, pois faz parte de seu trabalho. Culp, orgulhoso de seu ofício, planeja vários dias para criar a espada e pretende conversar com Hank ao longo do processo. Enquanto isso, Lorraine dedica-se a pesquisar sobre ghouls, notando suas habilidades físicas robustas e a capacidade de sobreviver até mesmo à decapitação, com preferência pela carne de animais. Especialmente no caso dos humanos, há registros de poderosos monstros transformando-os em seres inferiores, especificamente mortos-vivos. Nestas situações, as vítimas não apenas perderam suas personalidades, mas também qualquer vestígio de vontade e emoção humanas. Hank, no entanto, é um caso notavelmente singular, e Lorraine conclui que a probabilidade de ele ser a mesma pessoa que era em vida é extremamente baixa. Apesar da proximidade que ela sente em relação a ele, ele ainda permanece como uma lembrança distante da época em que se conheceram. Em uma retrospectiva, quando se encontraram pela primeira vez, Hank não exibia os sinais de decadência em seu corpo que agora apresenta. Lorraine acabará de conseguir um emprego e alguém pediu para ela levar consigo um jovem alugado. Ele era um novato, então não exigia pagamento, apenas experiência. Lorraine compartilha sua insatisfação com o mundo, mesmo após alcançar o título de grande médico, que lhe permitiu registrar-se como aventureira de classe prata. Ela partiu para uma nação distante sem informar ninguém, simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer. Durante seu trabalho, ela decidiu levar Hank consigo, e ele desempenhou a função de carregador de mochila. Ela reflete sobre a necessidade de cuidado ao colher uma planta específica e fica chateada ao perceber que Hank escolheu um monte sozinho. Lorraine estava prestes a repreendê-lo, pois ele não compreendia o quão delicado precisava ser. No entanto, ela ficou surpresa ao perceber que Hank executou o feito perfeitamente. Nesse momento, um goblin intrometido apareceu, e Hank a orientou a usar um feitiço específico que ela conhecia. Surpreendentemente, Hank ficou chocado ao descobrir que uma aventureira de classificação prata dominava magia em um nível superior. Na manhã seguinte, Lorraine admitiu a Hank que não era a sua primeira batalha. Seu nervosismo inicial era resultado da falta de seus habituais companheiros. Logo, ela percebeu algo e Hank confessou que todos estavam preocupados com ela indo sozinha. Eles afirmaram que Hank a acompanhava em suas missões. Alguém sugeriu que Hank deveria ler amplamente sobre plantas e monstros, e ele seguiu esse conselho desde então. Lorraine pediu a Hank que a ensinasse, percebendo que ele também tinha habilidades excepcionais de navegação na floresta, algo que ela desejava aprender. Desse ponto em diante, os dois começaram a trabalhar juntos. Hank dedicou-se intensamente nos últimos 10 anos para alcançar a classe mitológica, enquanto Lorraine permaneceu ao seu lado conduzindo pesquisas. Ao expressar sua gratidão na loja do ferreiro, Hank agradeceu ao ferreiro por concordar em forjar sua espada. Com cuidado, ele empunhou a espada do homem, uma criação temporária que possuía habilidades mágicas e espirituais. Culp, o ferreiro, percebeu que Hank enfrentava algum tipo de problema e questionou por que ele não procurava ajuda. Lorraine deduziu que Hank deveria estar sob uma maldição grave, preocupada que isso pudesse afetar a loja. Hank explicou que nunca quis causar problemas para os outros, optando por esconder sua verdadeira identidade. No entanto, a habilidade de Hank em utilizar diversos tipos de energia, juntamente com sua convivência com Lorraine, ajudou a revelar sua verdadeira identidade. Após isso, Hank e Lorraine desfrutam de uma refeição preparada pelo chefe Gordon Rançoso.
Ren opta por não comer, pois não experimenta fome. Lorraine, então, esclarece que Ren é nitidamente distinto de outros Ghouls e deve ter alguma relação com sua capacidade de evolução existencial. Ela especula sobre qual será a próxima forma evolutiva de Ren, mas ele admite não ter ideia. Ren expressa o desejo de permanecer o mais próximo possível de um ser humano, e o primeiro passo nesse processo será evoluí-lo. Isso significa que ele precisará retornar ao labirinto, enfrentar monstros e fortalecer-se. Enquanto isso, um homem está sendo atacado por um lodo, e Ren chega a tempo de salvá-lo. O homem agradece sinceramente por ter sobrevivido com apenas um arranhão. Ren parte imediatamente e pondera sobre a expectativa de que os aventureiros sejam responsáveis por si mesmos. Ele reflete que ninguém é obrigado a ajudar um aventureiro, e se morrem, é sua própria responsabilidade. Em alguns casos, há até pessoas mal intencionadas que simulam problemas para roubar aventureiros que vêm em seu auxílio. Apesar disso, Ren continua tentando ajudar sempre que possível. O homem que foi salvo reconhece a força de Ren e pergunta se ele gostaria de se juntar à sua equipe. Ren explica que acabou de se registrar como um aventureiro do Advento, mas na verdade é um chefe. Ele possui um restaurante, mas está enfrentando sérias dívidas e precisa quitar 15 unidades de ouro até a próxima semana. Desesperado e recém-ingresso como aventureiro, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se juntar a uma equipe. No entanto, ninguém estava disposto a dar-lhe uma chance, o que o levou a procurar o labirinto como uma opção solitária, acreditando que poderia superar os desafios por conta própria. Ao avistar Ren saindo, inicialmente decide recusar a oferta de unir-se a ele, percebendo que pode estar sendo um pouco severo. No entanto, reconsidera e permite que o indivíduo se junte à sua equipe. O novo membro assegura a Ren que é confiável, mas Ren demora um pouco ao examinar as feridas do recém-chegado. Ren reflete sobre como, por vezes, fica temeroso de que talvez não seja verdadeiramente o próprio Ren. Apesar disso, ele guia o novo companheiro até a entrada secreta onde se tornou um morto-vivo, mas fica desapontado ao constatar que o dragão não está mais presente. Ren sente-se frustrado, pois não há mais itens mágicos a serem encontrados lá, embora descubram outra passagem oculta. Um personagem secundário sem nome sugere que poderiam ganhar uma fortuna ao relatar tudo isso à guilda. No entanto, ele rapidamente reconsidera e destaca que Ren receberia todo o crédito. Ele explica que não está interessado em buscar glória, sugerindo ao novo membro que simplesmente conte a todos que encontrou enquanto exploravam a passagem. Em seguida, encontram uma sala vazia, mas o companheiro expressa o desejo de continuar procurando por tesouros. Nesse momento, um círculo mágico surge no chão. Ren tenta impedir o companheiro de correr em direção ao círculo, alertando sobre possíveis perigos. No entanto, o indivíduo, confiante de repente, assegura a Ren que está tudo bem, pois não há monstros por perto. Fica evidente que o companheiro não percebe o círculo mágico, mas é tarde demais, pois ele é teleportado para algum lugar desconhecido. Embora seja difícil determinar o destino, esses círculos geralmente levam a áreas com monstros ou locais com armadilhas mortais. A atitude mais sensata seria abandonar o companheiro imprudente, mas Ren conclui que fazê-lo o transformaria em um verdadeiro monstro descontrolado. A contragosto, ele decide seguir o círculo de teletransporte e encontra o indivíduo inconsciente, ao lado de um gigante esqueleto. Agora percebendo que estão diante de uma sala de chefe, Ren se prepara para a batalha contra o monstro gigante. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!